Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Argentina, racismo, futebol e identidade nacional. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, esse é o segundo vídeo do nosso quadro, né? A bola quadrada, que é quando a gente faz reflexões sobre o futebol, sobre o mundo da bola com um olhar crítico, um olhar histórico, sociológico e político. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, né? Que é os casos recorrentes de racismo vindos do futebol argentino. O caso mais recente foi a Argentina foi campeã da Copa América contra a Colômbia e eu torci muito pela Colômbia, talvez inclusive isso explique a derrota da Colômbia, é foda. Eu acho que inclusive a Colômbia jogou melhor, a propósito, no primeiro e boa parte do segundo tempo, mas enfim. E aí, no ônibus, né, da seleção argentina, ali nos momentos da comemoração, os jogadores argentinos estavam fazendo um canto racista, xenofóbico e transfóbico direcionado contra a seleção francesa. O que é curioso, né? Porque assim, foi uma final da Copa América contra a Colômbia. Eles ainda estavam com a França na cabeça por causa da final da Copa do Mundo. O Enzo Fernandes estava fazendo uma live e pegou uma parte desse canto racista e isso acabou gerando muita repercussão no Chelsea, por exemplo, que tem jogadores franceses que tem pais de origem imigrante e tal, de ex-colônias francesas. Isso gerou muita polêmica, muita repercussão. Vários jogadores do Chelsea deixaram de seguir o Enzo Fernandes nas redes sociais, se pronunciaram. O Chelsea se pronunciou, o Enzo Fernandes soltou aquela notinha vagabunda, o famoso quem me conhece sabe, né? Pedindo desculpas, a FIFA veio com chaveco, dizendo que abriu um procedimento interno e por aí vai. E aí, vamos fazer uma reflexão aqui sobre o racismo, futebol e a Argentina. Veja, tem um debate aqui muito longo que remonta ao papel que a Argentina teve na economia colonial, que explica por que a Argentina não foi o foco do tráfico de pessoas escravizadas. Veja, tinha economia escravagista também na Argentina, né? Tinha uma economia baseada na força de trabalho de pessoas negras escravizadas trazidas à força de África, só que por uma série de motivos que eu não vou conseguir detalhar nesse vídeo, a Argentina, por exemplo, nunca teve o fluxo de pessoas escravizadas que teve, por exemplo, o Brasil, ou o Haiti, ou Cuba, né? Então, a Argentina não foi o foco, mas tem uma população negra significativa e aí os números oscilam. Algumas pessoas falam que entre o século XVII ao século XIX, 20% da população argentina era afrodescendente e tal, outros falam em 10%, outros falam em 15%, os números oscilam. Fato concreto é que a Argentina não escapou de uma característica geral dos países de colonização na América Latina, que é uma certa miscigenação entre povos originários, população indígena, população negra e o colonizador, né? Só que a Argentina, no século XIX, a Argentina inclusive, e o Chile também, a propósito, ela conseguiu, com muito êxito, e talvez o maior êxito da América do Sul, construiu uma identidade nacional baseada na ideia do branqueamento, né? Na ideia de que a Argentina é um país europeu, né? Uma espécie de país europeu extramar, com particularidades, com orgulho nacional argentino, com a história argentina, mais europeu. E eu digo a Argentina conseguiu porque isso aconteceu em todos os países, viu, gente? Da América do Sul, da América Latina, enfim, todos os países. Você pega o José Carlos Mariátegui, no 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, tá o Mariátegui falando contra as ideologias de racismo científico, de branqueamento contra a população indígena do Peru, por exemplo, isso nos anos 20. O Brasil, a gente sabe, né, teve um processo de imigração em massa de europeus com a ideia de branqueamento do país. A eugenia foi muito forte no Brasil do final do século XIX para começo do século XX. O Clóvis Moura, inclusive, faz um debate muito bom sobre o tema no livro O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão, publicado pela editora Dandara. Coloca aí na tela, Maxwell. Então, o ideal de branqueamento, a ideia de importar força de trabalho da Europa para branquear o país, a ideia de que um país mestiço, um país de negros, mulatos e mulatas, indígenas, era um país condenado, era muito forte em toda a América Latina, assim como no mundo. Inclusive, para o plano global, isso é
bem debatido no livro do Domênico Losurdo, Colonialismo e Luta Anticolonial, né, que eu organizei, publicado pela Boitempo Editorial. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. O fato concreto é que na Argentina eles conseguiram produzir um apagamento sistemático das populações indígenas e das populações negras, e conseguiram construir uma identidade nacional muito coesa, muito forte, de um país de brancos, de um país de europeus, de uma extensão nos trópicos da identidade cultural europeia. No final do século XIX, por exemplo, era muito forte o mito na Argentina que não tinha negros no país. Por que não tinha negros? Morreram durante as guerras de independência, morreram durante pandemias, morreram de fome, por aí vai. E veja, objetivamente aconteceu muitas mortes de pessoas negras, indígenas e tal, por causa de miserabilidade, condições de vida, os conflitos militares, a própria dinâmica da escravidão, um baixo fluxo de pessoas escravizadas para a Argentina, o que fazia com que a reposição da população negra não se desse como aconteceu, por exemplo, no Brasil. Mas fato concreto é que a Argentina nunca deixou de ter pessoas negras e nunca deixou de ter pessoas indígenas na formação do povo argentino, né? Vale dizer, inclusive, que vários traços fundamentais do que se apresenta como cultura argentina são de origem afrodescendente, né? O tango, por exemplo, há uma clara influência de cultura afro no que é o tango. Acontece com a Argentina uma coisa muito parecida, muito curiosa com o que acontece com a cultura popular e com a identidade, por exemplo, de Pernambuco. Houve uma espécie de apagamento. Ninguém sabe muito bem quais são as origens do frevo, por exemplo. O frevo tem a ver com a população negra escravizada, tem a ver com a cultura afro-brasileira? Tem, só que isso foi apagado, né? Grosso modo, na ideia da pernambucanidade, a terra do frevo, isso não remete diretamente à população negra. Fizeram uma coisa muito parecida com o tango. Então, vários elementos da cultura argentina remetem diretamente à população negra, só que isso foi ocultado. E a Argentina, ela entra no século XX com um êxito muito grande na ideia de que aqui é um país que não tem negros e negras. E aí isso na Argentina é tão forte, e no Chile também, que é muito comum uma pessoa negra na Argentina ou no Chile, por exemplo, ser tratado como estrangeiro. Tipo assim, você chegar no estabelecimento comercial, você é negro, você nasceu na Argentina, pô, você fala o espanhol argentino perfeitamente. E aí alguém fala assim, pô, que legal, você fala o espanhol bem. Não, claro que eu falo espanhol bem, sou argentino. Não, argentino você? Ou então você chega num órgão oficial do estado e aí, pô, você é da onde? Não, sou daqui, argentino. Só que se criou uma identidade nacional tão branqueada que é quase que uma lógica de que aqui não tem negros. Então, se você é negro, você é brasileiro, você é colombiano, você é boliviano, você é peruano. Argentino você não é. Não? Argentino você não é. E é curioso porque essa identidade nacional argentina filo-europeia, ela não foi contestada no século XX como deveria, mas, esse mais é importante, ela foi, como eu posso dizer, um pouco relativizada, né? Com o desenvolvimento da corrente política conhecida como peronismo, que é a corrente política mais forte da Argentina, e com o próprio peso de várias personalidades, né? Seja do mundo artístico, do mundo político, do próprio mundo futebolístico da Argentina, muito ligados a perspectivas de terceiro mundo, de unidade dos povos explorados e oprimidos, de unidade da América Latina. Isso foi um pouco relativizado no sentido de que a Argentina é parte dos povos subdesenvolvidos, parte dos povos explorados pelo imperialismo, e aí no caso da Argentina, por exemplo, com destaque para a Inglaterra. Então a gente precisa apoiar as lutas anticoloniais, as lutas anti-imperialistas, precisa buscar uma unidade do terceiro mundo e uma unidade da América Latina. E aí você pega nomes como Ernesto Che Guevara, né, argentino, como Maradona, o maior jogador da Argentina no século XX, e organizações, né, como a ala marxista do peronismo, como os montoneiros e tal. Então teve uma coisa ali, a Argentina meio América Latina, Argentina terceiro mundo. Vários pensadores marxistas argentinos, como Juan Hernández Arregui e o Jorge Abelardo Ramos, buscaram construir essa ideia, né, da pátria grande latino-americana, da Argentina integrada da América Latina e tal. Fato concreto que me parece, e aqui eu preciso ser muito honesto com vocês. Veja, o debate sobre
Argentina em relações étnico-raciais é um debate que eu conheço mais pela militância argentina, por conversas, por conversar com militantes, com professores e professoras, com gente que está na luta, do que por um acesso à bibliografia. Eu conheço muito mais, por exemplo, o debate argentino sobre nacionalismo, sobre questão nacional, sobre identidade nacional. Eu tive poucas oportunidades de mergulhar em termos de bibliografia nesse debate. Então a impressão que eu tenho nesse momento, e aí pode ser que eu mude com o processo de estudos e aprofundamento, é que mesmo no auge da força do movimento operário e popular e com o processo de radicalização de vários setores do peronismo e a própria força e a potência do marxismo argentino, houve uma tentativa de latino-americanizar a identidade nacional argentina sem ir a fundo questionando a ideia do branqueamento do país de origem europeia, do país filo-europeu, percebe? Essa é a impressão que eu tenho nesse momento, e sendo muito honesto com vocês, que falta um aprofundamento bibliográfico maior de minha parte. E é curioso, né? Porque a Argentina, se vocês lembrarem de cabeça, vocês vão ver que tem vários jogadores que visivelmente têm uma descendência indígena. É o caso do próprio Maradona, é o caso do Carlito Tevez, é o caso do Kun Agüero, o Verón, por exemplo, era um cara meio pardo, né? Na classificação hoje do Brasil do IBGE, um cara meio pardo e tal. Então, você via ali na seleção argentina também uma certa cara de miscigenação, assim, principalmente com povos indígenas. Essa cara de miscigenação na seleção argentina mostra que, ó, não é verdade que a Argentina é um país só de brancos, mas, ao mesmo tempo, sempre foi uma coisa meio, né? Não debate, não aprofunda e tal, fica ali mais em aberto. É curioso que até 2010 o censo argentino não perguntava a cor das pessoas. Então eles não queriam saber se tinha população negra, se tinha população indígena e tal. E aí voltou-se a ter nos questionários do censo, né, a pergunta sobre a cor, sobre o grupo étnico-racial que a pessoa pertence. Deu que a Argentina tem 150 mil afro-argentinos. Muita gente questiona esse dado, fala que essa pergunta só foi feita em mais ou menos 10% da entrevista do censo, daí a partir daí faz uma conta simples dizendo que o número de afrodescendentes na Argentina seria de 2 milhões, o que algumas pessoas já falam que aí já é exagerado. A Argentina tem um pouco mais de 40 milhões de habitantes, mas fato concreto é que a Argentina tem sim várias e várias pessoas negras, pardas, indígenas ou até famílias pessoas que hoje no tom de pele são brancos, mas que você vai achar em traços fenótipos do cabelo, das expressões faciais e tal, heranças indígenas ou negras, mas isso é muito mal debatido. A Argentina, como vários países do mundo, vem passando por um processo de fortalecimento de ideologias de extrema-direita, né? E, inclusive, um desarme crítico da esquerda hegemônica, que lá, na Argentina, é o kirchnerismo, né? Que é uma ala do peronismo que vem hegemonizando, liderando a esquerda argentina nos últimos anos. Esse fortalecimento da extrema-direita, de ideologias reacionárias, fascistoides, liberais e tal, isso se reflete também no fortalecimento dessa ideia de uma identidade nacional europeia, da ideia de que os argentinos são brancos e o resto é negro, é crioulo, é pardo, é macaco e por aí vai. E só vem aparecendo muito no futebol. E aí vamos lembrar que esse problema é tão profundo na sociedade argentina que o antigo presidente, o Alberto Fernandes, progressista do peronismo e por aí vai, ele deu uma declaração dizendo que os argentinos vieram nas caravelas, né? Eles não estavam nas matas. Então, assim, dizendo que o argentino não descende de indígenas ou de população negra. Os argentinos vieram nas caravelas, né? Com os espanhóis. Então, isso é muito profundo na sociedade argentina, e nesse momento em que você tem um governo de extrema direita com Javier Milei, que você tem um fortalecimento de uma lógica reacionária, você tem um processo de tentar destruir a memória que foi criada sobre o período da ditadura empresarial militar argentina, da junta militar. Então a Argentina conseguiu construir uma memória negativa muito forte do período ditadura militar deles, né, e fazer uma política de memória bem eficiente. Isso vem sendo destruído. A Patrícia Bullrich, por exemplo, que é ministra da Segurança do governo Milei, ela defende abertamente uma reabilitação dos anos da ditadura argentina, percebe?
É isso, abertamente. Então a Argentina passa por um processo de disputa de valores muito forte, numa perspectiva conservadora, reacionária, de revisionismo histórico, né? Então, criminalizar o peronismo, reforçar aquele momento da saudade de uma sociedade argentina que seria supostamente uma das mais desenvolvidas do mundo, muito rica, antes da industrialização, antes do peronismo, uma certa nostalgia do agrarismo, uma ideia de livre mercado. A Argentina se especializa nas atividades que ela tem mais expertise, isso significa basicamente se especializar numa perspectiva regressiva, uma sociedade cada vez mais agrarista, concentradora de renda, com a economia voltada para fora, uma perspectiva de negar qualquer identidade latino-americana da Argentina, de reforçar a identidade de um país branco, de um país europeu, de reabilitar os anos da ditadura empresarial militar, de reabilitar os anos de neoliberalismo radical. E no futebol isso vem se refletindo com constantes e permanentes declarações e atitudes racistas de torcedores argentinos e também de jogadores argentinos. Aí aqui a gente entra num ponto central, assim, os dois pontos centrais. Há uma dimensão política e uma dimensão futebolística que também é política. Veja, o Júlio Garro, que era subsecretário de esportes do governo Milei, cobrou que a AFA, Federação Argentina de Futebol, e Messi pedissem desculpas pelo canto racista, xenofóbico e transfóbico. Ele foi demitido pelo governo Milei. A Patrícia Bullrich deu declarações dizendo que os jogadores argentinos têm direito de soltar aqueles cantos, que os franceses são hipócritas e tal. O Enzo Fernandes foi ovacionado recentemente num estádio com milhões de pessoas, com a torcida cantando o cântico racista. Então a primeira dimensão aqui é a dimensão futebolística. Veja, a Argentina tem tudo para ficar marcada, e não injustamente, como uma seleção racista. E aí cabe aos jogadores de futebol que não concordam com isso tomar uma atitude ou não e conseguir levantar esse debate entre seus companheiros, sabe? É aqui uma questão de escolha de posicionamento ou não. O Lionel Messi, me parece, tem uma posição lamentável em relação a isso. Veja, eu conheço a história do Messi, a biografia do Messi, eu sei que o Messi é pouco conectado a polêmicas políticas, que historicamente o Messi sempre se manteve, né, muito apartado de questões políticas contemporâneas, inclusive de questões políticas da própria Argentina. Contudo, aqui tem um fato concreto. O Messi é o principal líder, a principal referência da seleção argentina, é o maior jogador argentino no século XXI. Os jogadores que estão na seleção, todos admiram, idolatram o Messi. Ele tem necessariamente um peso, um papel de liderança. É lamentável que não só os dirigentes esportivos argentinos, como o próprio Messi, fiquem em silêncio. Então não adianta não querer visitar o Milei depois da Copa do Mundo se não faz um enfrentamento ao discurso que dá sustentação ao Milei, né? E o discurso da Argentina como país branco, europeu e se reverberando em práticas racistas é parte do que explica o Milei está sentado na cadeira da presidência, né? Isso foi um dos elementos fundamentais da construção imagética desse projeto de extrema-direita. Então, veja, eu acho que o Messi tem que ser cobrado sim, gente. É um papel de liderança, né? É um papel de alguém que é a grande referência do time. Do mesmo jeito que, por exemplo, o Kylian Mbappé foi perguntado, foi cobrado sobre a questão da eleição francesa durante a Eurocopa. O Kylian é hoje o principal nome da seleção francesa, assim como o Cristiano Ronaldo está em períodos de quase aposentadoria, né? Mas se não, sei lá, se Portugal estivesse acontecendo alguma coisa recorrente, por exemplo, a torcida portuguesa com práticas xenofóbicas, né? O que é muito forte na Europa e que vem crescendo, e racistas. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, deveria ser cobrado e deveria se pronunciar, simples e objetivamente. O principal jogador de uma seleção, ele é referência para o bem e para o mal. E aí ele, inclusive, poderia se pronunciar e atuar de diversas formas. Ele poderia, por exemplo, chegar para os seus companheiros e dizer assim, bicho, acabou essa putaria, ninguém vai reverberar mais isso e a gente tem que se concentrar no campo, nos resultados e tal. Quase não se falou da vitória da Copa América, só se falou dessa merda, porque da bosta que vocês fizeram, porque o Messi não estava no ônibus. A informação que eu recebi. E acabou isso, todo mundo pede desculpas e vamos parar com isso. Por exemplo, essa seria uma forma, eu acho meio covarde, mas é isso, seria uma forma meio isentona de tomar uma posição e acabar com
com a questão, mas nem isso mais se fez, percebe? Então isso por um lado. Por outro lado, aí vem a questão central do ponto de vista político para mim. A Argentina é o segundo país mais importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional, territorial, da América do Sul. É fundamental para um projeto de integração econômica. No meu vídeo, A França Ataca o Ensino de Espanhol no Brasil, eu falei como era fundamental os brasileiros se apropriarem do espanhol, né? Ter o espanhol como a sua segunda língua, numa perspectiva de fortalecimento da integração latino-americana. Isso é uma tarefa, por exemplo, dos marxistas, dos comunistas no Brasil, mudar o eixo de referência eurocentrado da cultura brasileira, dos debates teóricos, da língua e por aí vai, e fazer um giro latino-americano, né? Latino-americanizar e africanizar o nosso marxismo é um projeto que eu levo para minha vida e tento dar minha contribuição. Mas as organizações revolucionárias da Argentina também têm uma tarefa muito importante a fazer, viu, gente? Os sindicatos, os movimentos populares têm que combater essa identidade nacional da Argentina como um país europeu nos trópicos, da Argentina como um país branco. Isso é objetivamente um adversário da integração latino-americana, sabe? Isso é a negação da perspectiva da integração latino-americana, porque o pressuposto da integração latino-americana é a unidade na diversidade, né? Diversos povos, diversas expressões culturais, diversas etnias, diversas inclusive nacionalidades, na perspectiva dos povos originários, que tem que coexistir numa unidade do que nos faz latino-americanos. E essa ideia de que a Argentina é um país europeu, nos trópicos, ela é uma maravilha, né, para a burguesia que está de costas para a América Latina, tem uma relação dependente e associada com os centros do imperialismo. Ela é uma delícia para o imperialismo estadunidense, é uma maravilha, sabe? Ela é uma maravilha para a classe média e para a outra burocracia alienada, filo-europeia, que o maior sonho da vida é ir para Miami, ir para Paris e por aí vai. E ela é um impeditivo real para estabelecer elementos de solidariedade latino-americana, solidariedade inclusive da classe trabalhadora brasileira com a classe trabalhadora argentina, da classe trabalhadora argentina com a classe trabalhadora peruana. Porque assim, objetivamente, no Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela e etc., a gente está falando de países de maioria de população não branca, ou se não maioria, boa parte da população não branca. Até o Uruguai, inclusive, vale dizer, se não me falha a memória, 8 a 9% da população uruguaia é afrodescendente, é negra, enfim. Então, assim, é um papel das organizações revolucionárias fazer cada vez mais um debate para redesenhar a identidade nacional argentina e enfrentar o que não foi feito no século XX. E aqui eu entro numa coisa muito curiosa. Veja, o Brasil, a nossa compreensão de identidade nacional, ela tem vários problemas. Só que a gente teve uma coisa que foi a Revolução de 1930, liderada pelo senhor Getúlio Vargas, que eu classifico como uma modernização conservadora. Ele transformou a face do Brasil, criou várias instituições, deu um sentido de nacionalidade, de integração nacional, mas sem fazer transformações profundas, como se deveria, nas estruturas de poder, nas relações de propriedade, nas relações entre as classes. Mas o governo Vargas, ele vira a chave daquela identidade nacional que se buscava europeia, que se buscava branquear o Brasil, e numa chave conservadora cria a ideia do país miscigenado. Então o Brasil não é europeu, é diferente, e aqui é diferente porque é a união das três raças. É uma merda porque veio acoplado junto com isso o mito da democracia racial. Então, como tudo, inclusive, no período do governo de Getúlio Vargas, né? Todo o avanço que teve ali vem com um misto de conservadorismo, de manutenção de desgraça, né? Mas, a despeito disso, o Brasil superou a ideia de um país europeu nos trópicos. Veja, com todos os problemas. Mas, Jones, eu conheço gente que, não, tudo bem, você pode falar que você é da metade sul do Rio Grande do Sul, que você não sei da onde, que a galera quer ser europeu. Tudo certo, existe, né? Em franjas, em grupos, em regiões, existe. Mas assim, enquanto identidade nacional, o Brasil superou a ideia de que é um país europeu. Isso não está mais colocado enquanto ideia força no nosso país. Isso foi superado numa perspectiva conservadora, em que os povos indígenas foram tratados de maneira caricatural, folclorizada e infantilizada, e que a população negra foi enquadrada no mito da democracia racial, em que inclusive se negava a existência do racismo no Brasil. O fato concreto é que a impressão que eu tenho é que, de novo, sendo muito honesto com vocês,
me parece muito uma impressão, é que a Argentina, nem por uma perspectiva conservadora, nem por uma perspectiva popular, nunca superou um problema que a gente superou há mais ou menos mais de 70 anos atrás, que é essa ideia do país europeu. E que convive com uma coisa meio curiosa, que ao mesmo tempo que o argentino ele é muito nacionalista, ele é muito orgulhoso da sua cultura, da sua identidade, o cinema argentino, a cultura argentina, a história argentina, o futebol argentino e tal. O argentino ele é muito nacionalista, tem um senso de nacionalidade, inclusive muito mais forte do que o brasileiro. Ao mesmo tempo, me parece que a Argentina não conseguiu ainda superar esse problema de uma ideia de branqueamento, de que o país tem que ficar branco, que vem do final do século XIX e se mantém no começo do século XX, me parece tá aí até hoje. Então, veja, a Argentina é sim um país racista, o Brasil é um país racista, os Estados Unidos é um país racista, são formas de expressão do racismo diferente. Eu aprendi com Francis Fanon no Peles Negras, Máscaras Brancas, que você não diz qual país é mais ou menos racista, o país é racista, ponto. E aqui a gente analisa as formas particulares de racismo. É lamentável que os grandes ídolos do futebol argentino não se pronunciem, não deem combate a isso, não assumam para si a responsabilidade de não deixar com que a seleção argentina seja estigmatizada como uma seleção racista, o que tende a acontecer e não vai ser um erro, sabe? Enfim, tudo que vem acontecendo, especialmente em competições organizadas pela Conmebol com times argentinos e agora esse episódio da seleção argentina, e ao mesmo tempo há uma tarefa política aqui muito importante para as organizações revolucionárias da Argentina, que é redefinir essa identidade nacional. Assim, não dá para o argentino se olhar no espelho e ver um francês e, a partir disso, desprezar todos os seus compatriotas latino-americanos, brasileiros e brasileiras, bolivianos e bolivianas, equatorianos, colombianos e colombianas, etc, etc. Isso é um atraso para a integração latino-americana, isso ajuda a fragmentar a nossa América Latina e só fortalece quem já é forte, né? Quem já tem o poder econômico e o poder político, a burguesia de cada país e os Estados Unidos de maneira geral. Então, Messi, alecrim dourado. Vamos abrir a boca? Vamos abrir a boca, vamos se pronunciar, porque é assim, gente, vamos lá. E aqui eu vou terminar com opinião polêmica, que é o seguinte: no campo, dentro das 4 linhas, Messi é muito maior que Maradona, ponto. Acabou, assim, desculpa aí, gente, quem acha que Maradona jogou mais bola que Messi tá viajando. Acabou, não tem debate, é isso, Messi é muito maior. Agora, enquanto personagem da bola, enquanto personagem histórico, Messi, do jeito que a coisa caminha, nunca vai chegar perto de Maradona, né? Porque falta personalidade, falta atitude, falta chamar a responsabilidade, falta entender que o futebol vai muito além do esporte, né? O futebol, ele diz, no caso da América Latina, diz da alma, diz da cultura, diz da identidade nacional, diz de sujeitos coletivos. E aí, o principal jogador da seleção argentina ficar calado frente a uma tendência como essa é terrível, né? Terrível. Saudades do tempo que o principal jogador da seleção argentina era amigo de Fidel Castro e gritava pátria ou muerte. Venceremos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.